Olá, queridos, a paz do Senhor, aqui pastor Jorge Videira. Senti de Deus de colocar esse texto que está no meu coração para todos vocês que estão passando pelos mesmos problemas que eu suponho que eu também esteja. Esse momento de solidão, onde nos sentimos meio sozinhos, meio cansados, por causa desta questão do vírus, não podemos ir aos lugares que geralmente íamos, visitar os familiares, ou participar das coisas que participávamos, ou estar juntos no meio da igreja para podermos nos confraternizar e nos abraçar e cultuar, nos ver como seres sociais que somos. E Deus me levou a um texto que eu gosto muito dele, que está registrado no capítulo 24 de Lucas, e que fala muito ao nosso coração exatamente nesse momento em que estamos nos sentindo meio solitários, meio decepcionados com muita coisa, embora crentes no Senhor Jesus Cristo. E o texto fala a respeito daqueles dois discípulos que vinham no caminho de Emaús, tristes porque haviam contemplado a crucificação do Senhor e visto tudo aquilo que tinha acontecido, e eles estavam agora voltando para casa. E o texto diz o seguinte: neste mesmo dia, iam dois deles para a aldeia chamada Emaús, que ficava em Jerusalém, a uma distância de 60 estádios, e iam comentando entre si aquilo que havia sucedido. E enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E com os olhos deles estavam completamente fechados, de sorte que não reconheceram. Então lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que têm sucedido em nossos dias? É o que ele perguntou: quais coisas? Disseram-lhe então: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades os entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, onde nós esperávamos que ele viesse para remir a Israel. Além de tudo isso, já hoje é o terceiro dia e nada dessas coisas que foram prometidas aconteceu. Verdade também é que algumas mulheres do nosso meio se encheram de espanto quando foram ao sepulcro pela madrugada e não encontraram o corpo dele. Voltaram declarando que ele tivera uma visão de um anjo que dizia que ele estava vivo. Além disso, alguns que estavam conosco no sepulcro acharam que, assim como as mulheres não haviam visto, mas eles não viram nada. Então ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crerdes no que os profetas disseram, porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes que aqueles que se achavam acontecimentos se achavam previstos nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como que fosse ir seguir à frente. E eles, porém, constrangeram-se, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e declinou o dia. E Jesus entrou para comer com eles. Entrando eles, sentando à mesa, Jesus tomou o pão, o abençoou e o partiu, e dava o pão a cada um deles. Neste momento abriu-se os olhos de cada um, então, olhando, reconheceram que era Jesus que estava aparecendo diante deles. E disseram para o outro: porventura não nos abrasava o coração pelo caminho,
quando ele falava, entretanto, Jesus havia desaparecido. Esse texto fala muito ao meu coração porque ninguém mais entendia de Jesus do que os próprios discípulos, que viram os milagres, que viram tanta coisa acontecer, viram ele parar o vento, levantar paralíticos, curar leprosos, dar vista aos cegos, e, no entanto, agora estavam se sentindo solitários, abandonados, quem sabe decepcionados, porque a sua grande esperança era ver Jesus reinando, era ver Jesus restaurando o reino. E muitas vezes nós vivemos desse jeito. Precipitamos no nosso pensamento a forma de Deus agir e achamos que Jesus vai fazer daquele jeito, né? Jesus vai fazer aquilo que nós achamos no nosso coração que Jesus deveria fazer. E Jesus fez exatamente o oposto, se permitiu morrer, mas eles tão cegos, não viam que era exatamente aquilo que os profetas haviam dito, e Jesus tinha que cumprir as profecias, Jesus tinha que cumprir o que estava estabelecido pelas regras dos profetas. E que tristeza é você caminhar tendo Jesus ao seu lado e não perceber isso. Que tristeza é alguém viver no seu dia a dia se achando desprezado, solitário, cansado, abandonado, sem perceber que Jesus está ao lado, puxando conversa, tentando fazer você entender as profecias, tentando você fazer entender o que as Escrituras dizem a respeito dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes nós ouvimos tantas coisas, tantas vozes, e os nossos olhos se turbam completamente com o alvoroço das notícias, das questões políticas, das questões médicas, das questões de tantas coisas. Nos apavoramos por causa do desemprego, do vírus, da falta de dinheiro, das situações que nos envolvem com as contas que às vezes precisam ser pagas. E não percebemos que Jesus está caminhando ao nosso lado, tentando nos mostrar as suas profecias, as suas promessas, que nunca vão se passar. Atentai para isso. Quem sabe ao teu lado Jesus esteja tentando falar com você e você está tão preocupado com tantas coisas que não está entendendo. Quem sabe a decepção de planejar alguma coisa não deu certo e você achou que Deus tinha te dado aquela definição do que ia acontecer e agora você está vendo, né, essa quarentena jogando tudo por terra. Muitos estão já desempregados, outros já estão apavorados, outros estão antecipando a aposentadoria. Eu, como aposentado, prometeram que não iam mexer nos salários, mas no meu eles mexeram e também estou preocupado com toda essa situação, mas eu não posso esquecer jamais que Jesus está aqui do meu lado. E não só do meu lado, Ele está sobre mim, guiando os meus passos, orientando, sendo luz para a minha vida. E além de estar do meu lado e sobre mim, Ele também está na minha retaguarda, me guardando de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que possa vir contra mim como um dardo inflamado do diabo, como uma seta diabólica. E não só sobre mim ou do meu lado ou na minha retaguarda, mas também na minha dianteira, protegendo o meu caminho, por onde eu vou passar, como lâmpada, como luz para a minha trajetória. Mas além de tudo isso, de estar do meu lado, além de estar sobre mim, além de estar atrás de mim, além de estar na minha frente, Ele está dentro de mim, tentando falar comigo, tentando me mostrar que as profecias são verdadeiras e que nós precisamos crer nele. Que o Senhor, neste momento, possa estar falando profundamente a você e dizendo: Ele nunca mais vai embora. Ele está sempre com você. Ele está aí, querendo entrar no teu coração e fazer com que toda a tua tristeza seja dissipada e a tua alegria brote de saber que Ele está contigo. E como aqueles homens diziam, não nos ardia o coração quando Ele falava, que o teu coração possa se arder agora, se o teu coração possa sentir o calor do Espírito Santo na tua vida. Receba essa palavra, que Deus te abençoe. Você não está sozinho, você não é um discípulo no caminho de Emaús, você tem Jesus aí dentro de você. Conversa com Ele, Ele te entende. Deus te abençoe. A paz.